Bom dia, pessoal. Começamos a nossa aula hoje. E temos hoje como temática o estudo da incidência tributária, analisando as diferentes bases econômicas que a gente pode trabalhar e fazendo um estudo comparativo aqui com alguns países. Se fala basicamente de tributação da renda, do consumo, do patrimônio, e aqui nesta tela um estudo da OCDE faz uma comparação entre a distribuição das bases econômicas entre diversos países. Então a gente tem ali a cor mais escura, a renda. A gente vê que o Brasil tem uma tributação da renda menor em comparação com os Estados Unidos, Reino Unido, e o azul figura ali como a representação do consumo. A gente tem ali um consumo, uma tributação do consumo do Brasil bem alta, comparável com México e Argentina. Compensação que Estados Unidos e França, a tributação do consumo é bem menor. E aí depois tem contribuições sociais. No Brasil ali a gente tem um verdinho, e só a França ganha do Brasil, em comparação. E depois a tributação do patrimônio, que o Brasil ele é uma das menores, se não a menor, perdendo apenas para o México, que tem uma tributação bem baixa sobre o patrimônio, que figura ali nessa nossa tabela. Então aqui eu trago a reflexão se a nossa tributação ela está bem distribuída, se há uma distribuição adequada da renda em comparação com outros países, tentando estabelecer alguma relação de causa e efeito entre desenvolvimento econômico e o modelo de tributação. Para ajudar vocês a comparar e chegar a algum tipo de conclusão, eu trago esse estudo da ONU, em que se levanta ao longo dos anos até 2014 o total da arrecadação, do percentual da tributação sobre o produto interno bruto, e que fica no vértice ali da esquerda. Então um percentual que vai até 40 no gráfico, e tem alguns países que estão acima do percentual de 40, e a gente tem a eficiência do gasto do governo no vértice ali na horizontal, que aparece o ponto zero, que é o meio do gráfico, e o Brasil está bem perto do zero ali, né, em termos de eficiência do gasto governamental. Temos o 2 positivo, que são os países que são mais eficientes, estão bem à direita do gráfico, e tem o -2, que são os países que pior gastam. E vejam que a gente consegue estar muito bem no que diz respeito à tributação sobre o produto interno bruto. A gente está lá em cima, quase ao lado de países como Espanha, Israel, Alemanha, Japão. A gente está acima do Japão, inclusive, acima de muitos países desenvolvidos. Mas no termo gasto, qualidade do gasto, a gente está bem mal posicionado. E vejam quem é que nos faz companhia do lado esquerdo ali do quadrante desse gráfico. E aí vem a seguinte questão, né? Um problema dos juristas é sempre a equidade da tributação, a tributação justa. Então, buscar uma tributação que atenda o princípio de justiça, de equidade, é uma preocupação dos juristas, mas os economistas se preocupam em alcançar eficiência na tributação. Então, a tributação justa é sempre eficiente ou não?
Como é que a gente consegue fazer essa aferição? E aí eu trago aqui um gráfico que os economistas chamam de fluxo circular da renda, para entender por onde o dinheiro circula e aonde seriam os gargalos ou os pontos de estrangulamento da tributação. Então a gente tem aqui nesse gráfico, basicamente, uma circulação normal em qualquer país, em qualquer civilização, da onde o dinheiro flui. Então, nós temos ali as unidades familiares, no topo superior. Essas unidades familiares, elas podem poupar esse dinheiro e gastar no mercado de capital ou consumir. E aí, se o dinheiro é poupado e vai para o mercado de capital, então a gente tem ali o quadrado mais à direita, e esse mercado de capital ele pode fazer a aplicação desse dinheiro no mercado de bens de capital. Ele também pode fazer a aplicação no consumo direto, que nada mais é do que o dinheiro que a pessoa ganhou, que é sacrificado para o consumo. Então, ele pode ir para o mercado de bens de consumo. E esse dinheiro, seja no mercado de bens de capital, no mercado de bens de consumo, ele vai para onde? Vai para as empresas, as firmas. Então, as empresas, elas recebem esse dinheiro e elas vão pagar o mercado de fatores de produção. Então, esse mercado de fatores de produção vai ser pago ou por meio de salários, ou por meio de dividendos, ou rendimentos retidos. E aí a gente ou vai para as famílias ou vai para a poupança das empresas que gasta e aplica no mercado de bens de capital. Então a gente tem aqui essa circulação e agora a gente começa a ver a incidência da tributação. Então, o imposto incidido sobre a renda das famílias é ali naquele ponto 1, que é o quadradinho vermelho. A gente tem ali o imposto aplicado ao dispêndio do consumo, então tá ali, ó, o 2. Então, não é quando entra o dinheiro, mas sim quando sai o dinheiro das famílias. A gente tem o imposto aplicado às receitas das empresas, então tá aqui. As pessoas vão comprar e antes que entre na empresa, antes que se torne propriedade, patrimônio da empresa, o governo se apropria de uma parte desse dinheiro. Então, a gente tem ali o imposto sobre as receitas brutas. Então, tem também aqui a possibilidade da tributação incidir sobre a receita líquida, que é antes da distribuição do lucro, né, que ocorre. Imposto aplicado à folha de pagamento, então, antes do salário ser creditado, ele é descontado, então está aqui, aparece no pontinho 6 ali. O imposto na distribuição do lucro, a gente pode ter ali a figura, imposto aplicado ao salário, então, uma vez já tendo saído do patrimônio da empresa, ingressa no patrimônio do empregado, mas quem tem que arcar com esse imposto é o empregado. O imposto aplicado ao lucro real, então, ali tem mais um gatilho de estrangulamento. O imposto aplicado aos dividendos, que seria uma outra possibilidade que se aventa na reforma tributária. E um imposto aplicado à renda poupada. A família resolve poupar, bota no mercado financeiro, e aí o imposto incidiria sobre a renda que está sendo poupada. Então, a gente pode perceber que é muito equivalente à tributação que sai do mercado de fatores e vai para as famílias, ou aquela tributação que não está nas famílias, mas está na produção nacional. Então é o ponto 1 e o ponto 4. Eles têm muita similaridade. O imposto sobre o consumo também é muito parecido com o imposto sobre a renda das famílias menos a poupança sobre a renda das famílias. Então, seria uma base muito parecida em termos econômicos. E o imposto sobre o salário, ele é quase que igual
ao imposto sobre o consumo. O consumo nada mais é do que o salário que foi sacrificado para as pessoas sobreviverem. Então, de tudo isso, a gente elege alguns momentos, fluxos econômicos para ser tributados, mas na verdade a gente está falando da mesma riqueza. Se é renda ou consumo, não existe um dinheiro novo. A pessoa recebeu seu salário, ela pode ser tributada, e esse salário vai ser gasto no consumo, que pode ser tributado ou não. No caso do Brasil, ele é tributado nos dois momentos. Alguns tributos eles são mais visíveis que outros, e aí as pessoas conseguem ficar mais indignadas. E a gente consegue perceber isso claramente quando fala da renda, e um aumento da tributação da renda é muito combatido, enquanto que alguns tributos que incidem sobre o consumo eles ficam quase que invisíveis, muitas pessoas não desenvolvem a mesma indignação. Então, uma racionalização disso seria a integração desses momentos diferentes, que a gente consegue no Brasil quase que cobrir todos aqueles pontos vermelhos do quadro anterior, para alguns pontos, e aqui eu coloco que o mais importante é o que não tributar. As pessoas e os burocratas sempre pensam o que tributar, mas o que não tributar e trouxer eficiência talvez seja mais importante do que o que tributar. Então, o sistema tributário ele vai ser como uma caixa de ferramentas. A gente está bem numa fase de reforma, de mudança dessa caixa de ferramentas, de modo que deve-se tentar utilizar ela da melhor forma possível. E aqui eu deixo para vocês uma reflexão com uma música dos Beatles, Taxman. Não sei se vocês já ouviram essa música, já prestaram atenção, e aqui vai a letra, para que vocês olhem, depois coloquem aí no Google para ouvir a letra. Mas é muito interessante a história por trás da letra. Os Beatles ganharam sucesso lá nos anos 60, começaram a ficar muito ricos, e no Reino Unido havia a tributação sobre a fortuna que podia chegar a 95% da carga total. Então, o George Harrison, que talvez fosse o mais antenado ali naquele momento, os outros não perceberam isso, se indignou e resolveu escrever essa letra, a letra é dele. Então ele comenta que era absurdo o governo perceber que a riqueza e penalizar a riqueza das pessoas e punir porque as pessoas ficaram ricas. Essa é uma reflexão para a gente pensar e discutir em aula. Então, um grande abraço aqui.